Então, para quem não assistiu a primeira parte, eu convido você a entrar no nosso canal do YouTube, Verbo Oricuri, e lá você vai procurar a ministração O que é Escatologia. E embaixo vai ter o link, né, de todos os outros dias, para a pessoa ficar mais fácil para já encontrar as que virão posteriormente, uma após a outra, vai ter tudo lá, todo como uma playlist lá de todas as ministrações. Então, se você quer ter um fundamento bom escatológico, então eu aconselho você a ouvir novamente. A gente escuta uma vez, querido, não pega tudo. Ouve uma vez e nós temos uma ideia. Aí vamos ouvindo outras vezes e vamos criando um fundamento mais sólido. Nós vamos entender melhor o conteúdo. Pois bem, então, nós falamos sobre o que é escatologia e hoje nós vamos ver onde nasceu a escatologia. E nessas primeiras ministrações sobre esse assunto, nós vamos sempre partir desse ponto de Isaías 46, versículo 9 e o versículo 10. No versículo 9 diz: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Esse é o versículo 9. No versículo 10 diz: porque anuncio, olha como é interessante isso. Na palavra de Deus diz, porque anuncio, o que é que Deus anuncia? O fim. Amém? O que é que Deus anuncia, gente? Mas Deus, ele anuncia o fim desde quando? Que anuncia o fim desde o princípio, ou seja, desde o início, Deus ele já anuncia o fim. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início também, ele é o fim. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, ou seja, as coisas que ainda não aconteceram, Deus já anuncia essas coisas desde o início de tudo. Aí só que o interessante é que diz assim, ó, que digo, o meu conselho será firme e farei, o que é que Deus fará? Toda a sua vontade. Então uma coisa é clara, Deus tem o interesse de revelar para os seus filhos as coisas que ainda não aconteceram. Deus tem a vontade de ensinar para os seus filhos as coisas que ainda irão acontecer. Mas o que chama a minha atenção é porque Deus ele tem uma vontade. E essa vontade de Deus, ele fará com que ela aconteça. Deus fará com que a sua vontade aconteça. E de acordo com o que foi dito na ministração passada, qual é a vontade de Deus? Qual é o grande plano de Deus? Você lembra? Se não lembrar, você precisa assistir de novo a ministração. Chegar em casa, vá lá no canal do YouTube Verbo Oricuri e assista novamente para você ter essas verdades já bem estabelecidas dentro de você. Qual é a vontade de Deus, amados? Qual é o grande plano de Deus? O grande plano de Deus, se você quer ter um fundamento escatológico, esse é o ponto de partida. Então você precisa ter esse conceito já em você automaticamente. Qual é? Porque, veja aqui diz que Deus ele fará toda a vontade dele. Você está comigo aqui? O que é que Deus fará? Se Deus fará toda a vontade dele, e essa vontade está num contexto de escatologia, essa vontade está num contexto que ele anuncia já no início o que vai acontecer. Então, esse plano de Deus ele está no início de tudo, mas também ele está no fim de tudo. Você está compreendendo o texto? Então, é importante para nós entender com clareza o que é essa vontade. Qual é a vontade de Deus? Qual é o grande plano de Deus? O grande plano de Deus é o que nós chamamos de o programa do reino. Esse é o plano de Deus. Essa é a vontade de Deus. Que plano é esse? Qual é o programa do reino? O programa do reino é o quê? É Deus estender o reino dos céus para a terra. Entenda, esse é o grande plano. E tudo gira em torno disso. Toda a escatologia gira em torno disso. Todo o plano de Deus gira em torno disso. O programa do reino,
ele foi perdido. Entenda? O programa do reino é o quê? Estabelecer o reino dos céus onde? Na terra. E como é que esse programa ele entrou, digamos assim, em execução? Por meio do homem. Entenda? Deus ele não criou esse mundo, queridos, do nada. Assim, do nada que eu quero falar assim, Deus não criou esse mundo sem um plano, sem algo pré-estabelecido. Não é que Deus estava assim na eternidade sem ter o que fazer, e Deus estava lá conversando com o Espírito Santo, estava lá conversando com Jesus, e Deus começou a ficar assim, ó. Aí surgiu o planeta, pum, o Big Bang. Aí Deus disse, menino do céu, o que é isso? Que coisa redonda é essa? O que é isso? Né? Que troço é esse? Eita, vamos chamar de planeta. Entenda? O mundo não é algo casual. O mundo ele não veio a existir por uma casualidade. O mundo veio a existir por causa de um plano divino. Um plano de Deus. E que plano é esse? Ele criou esse mundo para estender os céus para a terra. E essa extensão é exatamente o homem. O homem foi criado como essa extensão. O homem é quem conecta o mundo físico com o espiritual. O homem é quem conecta esse reino dos céus na terra. Por isso que Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, para que o homem fosse a expressão exata, a expressão de Deus nessa terra, e por meio do homem Deus iria revelar ao mundo físico, à criação, a natureza dos céus e o caráter dos céus. Por isso ele disse, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre todas as coisas que foram criadas. Esse é o grande plano. Trazer esse reino para a terra. E o ponto-chave aí é o homem. O homem é essa extensão. Sem o homem, Deus não pretende estender, porque o plano original é esse. E isso aconteceu no início de tudo. Deus criou os céus, criou a terra, formou todas as coisas, e ele colocou o homem, e por meio desse homem, o reino dos céus estava sendo o quê? Manifesto na terra. O caráter do reino, a natureza do reino foi estabelecida nesse mundo físico. E Deus vinha toda a viração da tarde se relacionar face a face com esse homem. Você está compreendendo esse plano? Você está compreendendo agora? Na próxima ministração eu vou perguntar de novo. Você não pode ficar aqui só de corpo presente. A mente também, amém? Então, qual é o grande plano de Deus? A extensão de quê? Estender o reino dos céus na terra. Isso já aconteceu? Isso já aconteceu? Nunca. Nunca aconteceu de Deus ter criado o mundo e de colocado o homem. Ah, já, né? Coisa boa, né? Eu pergunto, isso já aconteceu? Sim ou não? Sim. E permanece até hoje? Não. Por quê? Porque houve um desligamento. O homem pecou. E quando ele pecou, o que aconteceu? A terra se desligou dos céus. A terra não está mais conectada aos céus. E uma vez que a terra foi desligada dos céus, entenda, ela está fora do seu estado original. O nosso planeta ele não se encontra no estado pelo qual ele foi criado para existir. O mundo ele foi criado para existir, a existência do planeta foi criado para estar conectada com os céus, por meio do homem. O homem pecou e ao pecar, ele desligou os céus da terra e a terra ficou independente dos céus. Entende? E com isso trouxe danos. Por quê? Você acha que uma coisa que é criada para funcionar com uma determinada outra coisa, ela fora do seu estado, ela vai funcionar normal? É tipo assim, você acha que um peixe fora d'água, ele vai viver bem? Não, porque ele foi criado para estar dentro da água. O nosso planeta não foi criado para estar isolado, afastado e independente dos céus. O nosso planeta foi criado para funcionar perfeitamente
só se ele estiver conectado aos céus. E quando o homem pecou, a terra se desligou dos céus, porque precisa do homem. E aí acontece o quê? A terra passou a ter deformidade. A terra, ela passou a ser amaldiçoada. A terra se tornou maldita. E nós habitamos nesse mundo amaldiçoado. Não sei se você sabia disso, mas nós habitamos em um mundo amaldiçoado. Olha o que diz em Gênesis 3,17. Isso foi após o homem ter pecado. O pecado fez com que a terra se desligasse dos céus por meio da extensão que era o homem. O homem, uma vez que pecou, ele passou a ter a natureza do diabo no seu espírito. Ele passou a ter ele tinha a natureza de Deus. Ao pecar, ele perdeu essa natureza divina e passou a ter a natureza do próprio diabo, a natureza pecaminosa. E dessa forma, os céus não podem estar ligados com a natureza do pecado. E por causa disso, a terra se tornou amaldiçoada. Olha aqui Gênesis 3,17, o que Deus disse ao homem após o pecado. E para Adão disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Desde o momento que Adão pecou, esse mundo se tornou amaldiçoado e nós moramos em um mundo amaldiçoado. O mundo é maldito. Foi Deus quem criou o mundo amaldiçoado? Foi Deus quem amaldiçoou o mundo? Não. Deus foi claro, por causa de você. Por causa de você, agora a terra será amaldiçoada. Ela agora é maldita. Se formos em Romanos capítulo 8, no versículo 20 diz o seguinte: pois a criação ela está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Não é porque o mundo quer estar amaldiçoado. Foi porque Adão sujeitou o mundo a essa maldição. Aí vem o versículo 21. Na esperança de que a própria criação, ela será o quê? Redimida. Entendeu? O mundo ele está amaldiçoado. Mas ele tem a esperança de que será o quê? Redimido do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, o mundo ele está amaldiçoado, mas existe uma esperança de que a própria criação ela será redimida. Aí tem, vamos até o verso 23. Eu li esse 21, porque eu anotei errado. Faltou o 23. Eu não coloquei nem o 22 nem o 23. Mas é para ter aqui o 22 e o 23. Mas não tem problema. Abra sua Bíblia aí em Romanos 8. Romanos, capítulo 8, versículo 21. O 21 diz: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aí o 22 diz, olha: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. Olha a situação que a criação se encontra. Mas a criação, ela geme e ela suporta angústias até agora por causa de quem a sujeitou ela a isso. Aí o 23 diz: e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. O que é a adoção de filhos? A redenção do nosso corpo. Entenda o seguinte: o corpo do ser humano foi feito de qual matéria-prima? Pó da terra. Ou seja, foi feito de algo físico. O pecado do homem foi físico ou foi espiritual? Espiritual. Começou no espírito, passou para a sua alma e passou para o seu corpo físico. Como o corpo físico do homem foi feito da matéria, toda a matéria passou também a ter essa natureza do pecado. E nós passamos a morar em um mundo amaldiçoado por causa do pecado de Adão. Tudo estava ligado. Gente, tudo está ligado. O espiritual ele está ligado ao físico.
o físico está ligado ao espiritual. É tão do jeito que o que você faz no físico atinge o espiritual. Se o espiritual não estiver bem, também atinge o físico. Está tudo ligado. E quando o homem pecou, e a maldição do pecado entrou no espírito do homem, passou para a alma e passou para o seu corpo, do seu corpo foi passado para toda a criação. Por estar tudo ligado. Você está compreendendo isso? Então, veja só aqui. Então, só voltando. Qual é o plano original de Deus? Programa do reino. Que programa é esse? O que é o programa do reino? A extensão dos céus para a terra. Isso já aconteceu? Desligou a terra dos céus e a terra perdeu a natureza e o caráter dos céus. E com isso ela se tornou o quê? Ela se tornou amaldiçoada. Não ficamos em bons lençóis por causa de Adão. Só que se fosse só isso, era terrível, sim ou não? Viver em um ambiente, em um mundo amaldiçoado, isso é terrível? Só que foi pior do que isso. Porque além de passarmos a viver em um mundo amaldiçoado, esse mundo que Deus criou para o homem, entendeu? O mundo físico Deus criou para o homem governar, para o homem ter o domínio. E com o pecado, o diabo ele manipulou a autoridade do homem à sua própria vontade. Entende? Quem foi que arquitetou tudo para que a mulher comesse do fruto e oferecesse ao seu marido? Quem foi o grande arquiteto? O diabo. E ele arquitetou tudo isso para que por meio do pecado ele manipulasse a autoridade do homem à sua própria vontade. E com isso, o homem que foi criado para ser digamos, para governar o mundo físico, o diabo agora usurpou esse poder e ele foi quem passou a ser o dominador do mundo físico. Porque o homem ficou totalmente na palma da mão do diabo por se tornar filho dele. O pecado torna o homem filho do diabo. Jesus disse isso aos religiosos. Jesus conversando com os religiosos, falando sobre paternidade, aí eles falaram assim, gente, nós não somos bastardos. Os religiosos falando com Jesus, e disse, nós temos um pai, e o nosso pai é Abraão. E Jesus foi muito direto e disse, Abraão não é o pai de vocês, não. O pai de vocês é o diabo. Porque vocês praticam as mesmas obras que ele pratica, e vocês são filhos dele. Jesus falou isso com pessoas que nasceu e se criou dentro de religião. E eram pessoas de alta cúpula religiosa, e Jesus chamou todos de filhos do diabo, mas por causa da natureza deles, que é a mesma natureza que o diabo tem. Então, querido, nós ficamos em maus lençóis. A escatologia nos mostra que, ao contrário do que muita gente pensa, o diabo ele não mora no inferno, ele não está no inferno, e desde os primeiros versículos bíblicos nós já entendemos isso. Porque nos primeiros versículos bíblicos, quando mostra o diabo, já mostra o diabo onde? No Éden. Não era no Éden? Você acha que o diabo falou com Eva no inferno ou no Éden? No Éden. Ele já estava lá. E depois você vai mais à frente e você vê que lá os filhos de Deus, sei lá, estavam aparecendo lá em determinado lugar, e Deus viu Satanás e disse, Satanás, de onde tu vens? E ele disse assim, eu venho do quinto dos infernos. Não foi dos quintos, não? Foi de onde? Dos sextos ou dos sétimos? Ele veio de onde? De rodear a terra e passear por ela, porque é na terra que ele habita. As pessoas imaginam que ele mora no inferno e que fica indo e voltando, indo e voltando. Não é assim que as pessoas imaginam? Eu não sei de onde tiraram isso, mas é assim que as pessoas imaginam. Que tem acesso ao céu e ao inferno. Você vê que quando Jesus foi expulsar uns demônios, Jesus chegou lá, os demônios falaram, olha, não é tempo ainda de irmos para o abismo. Ou seja, em outras palavras, não é tempo de ir para o inferno. Aí Jesus disse, eita, é mesmo, não posso mandar eles para o inferno, não. E agora? Aí eles, manda a gente lá para aquela manada de porcos. Jesus, vá. Aí foram para a manada de porcos. Aí você vê que o nível de Bíblia é tão pouco que você vê pessoas expulsando demônios e mandando os demônios para o inferno, coisa que nem Jesus fez. Nem Jesus fez isso. Você está comigo?
Porque eles imaginam que o diabo mora no inferno e é para lá que vai. Não, gente, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, mas eles só vão para lá após o milênio. Antes disso, o diabo está nessa terra, atormentando as pessoas, influenciando as autoridades, influenciando a mídia, influenciando a política, influenciando tudo, porque ele se tornou o Deus desse mundo. Se nós formos para o livro de Lucas, capítulo 4, versículo 5 e versículo 6, narra a tentação de Jesus. E nessa passagem, sabe o que foi que o diabo ofereceu a Jesus? Ele ofereceu os reinos desse mundo. Porque o que é que Jesus veio trazer? Ele veio trazer o reino. E o diabo disse, olha, em outras palavras, ele falou o seguinte, olha, não precisa morrer numa cruz, não precisa ser crucificado, não precisa ser traído, não precisa passar por nada disso. Só se prostra aqui a mim, diante de mim, que eu te darei todos esses reinos que a mim foi dado. Quem deu o reino do mundo ao diabo? Foi Deus? Foi Adão. E ele estava falando, olha, o que eu tomei de Adão, eu dou a você, só basta você se prostrar aqui. Não vai ter morte de cruz, não vai ter crucificação, não vai ter sofrimento, não vai ter cravo de espinho, não vai ter nada disso. Em outras palavras, era isso que ele estava querendo falar. Jesus, você não vai passar por nenhum sofrimento, só se prostre diante de mim e esse reino eu dou a você. Você acha que ele ia dar? É tipo assim, se prostre aqui que eu vou lhe dar uma picanha. Aí se Jesus se prostrasse, ele ia dar uma abóbora. É mais ou menos isso. Promete uma coisa, mas dá outra. Você está aqui mesmo? Aí a pessoa fica lá, eita, vai me dar isso, vai me dar. Não, é um engano. Ele não ia dar o reino. Ele só estava enganando, querendo dar o que Jesus queria. É muito fácil enganar uma pessoa quando você oferece a ela o que ela não tem, mas ela quer. É fácil de enganar. Jesus não caiu na armadilha. Jesus não se deixou levar. Jesus não quis encurtar o caminho. Jesus não quis queimar etapas. Ele decidiu seguir todo o caminho da cruz para, de forma digna, de forma, digamos, honesta, pelos os caminhos legais, ele trazer para a humanidade o que o homem havia perdido. E o que foi que o homem perdeu? O homem perdeu o reino. E Jesus veio para trazer esse reino de volta. Você está aqui? Então, em Lucas 4,16 é isso. O diabo tenta Jesus oferecendo o reino. Em 1 João 5,19, você sabe o que é que diz lá? Eu acho que diz que, o versículo diz que o mundo ele é jaz do maligno. E em 2 Coríntios 4,4, o que é que diz lá? Que o Deus dos infernos, o Deus deste século, cegou ao entendimento dos incrédulos. Ou seja, o Deus desse século, ele cega a mentalidade das pessoas. E ele governa por meio da ignorância, da cegueira espiritual. E assim ele vai reinando. Então entenda, quando o reino foi perdido, quando o programa do reino foi cancelado, nós tivemos 2 grandes prejuízos. 3. Perdemos o reino, passamos a habitar numa terra amaldiçoada e o diabo usurpou e se apoderou de tudo isso. Qual era a situação do homem, queridos? A mais pior possível. Não podia descer mais do que isso. Estávamos numa situação totalmente terrível. Desligado dos céus, dominado pelo diabo, nas mãos do diabo, e morando em um mundo amaldiçoado. Eu não sei porque às vezes as pessoas eles querem culpar Deus por estar passando por situações. Parece que elas pensam, elas não entendem que nós vivemos em um mundo que quer nos engolir. Nós vivemos em um mundo que se você plantar um feijão ali, chega uma praga. Se você deixar uma água parada, cria bicho para trazer doença para você mesmo. Se você deixar um arroz na geladeira por muito tempo, ele cria um bicho dentro lá que você não vê a olho nu. E come, depois está passando mal e não sabe o que é. Sabe? Vivemos em um mundo totalmente amaldiçoado, que todas as coisas nesse mundo se levantam contra nós como se tivesse um ódio de nós.
Se você se acorda todo dia para trabalhar, parece que tem um negócio que puxa você para baixo. Sempre tem uma coisa puxando naturalmente todo ser humano para baixo. Isso é a maldição que existe nesse mundo. E somente em Cristo é que nós estamos protegidos e guardados dessa maldição. Mas Deus viu essa condição do homem, Deus olhou para isso, e aí surgiu a escatologia. No início, Deus apontando o fim. Surge aqui a primeira profecia, o primeiro versículo escatológico nesse contexto de queda, nesse contexto de maldição, nesse contexto de domínio de Satanás. Nasce a escatologia, apontando o quê? Que esse mundo voltaria a ser governado por Deus, que esse mundo seria bendito e não maldito, e que esse mundo seria governado por Deus, não pelo diabo, e que o homem seria restaurado, e que o plano de Deus estaria em execução. Tudo isso está no versículo de Gênesis 3,15. Tudo isso já apontava para o fim, que é o início de volta. Tudo está aqui, queridos. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Quando Deus viu o diabo com o reino do mundo, com toda a autoridade sobre o mundo, que Deus não criou para o diabo, criou para o homem, e viu que o diabo passou a perna no homem, aí Deus disse ao diabo: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E nós sabemos que na Bíblia cabeça é sinônimo de autoridade. Cabeça é sinônimo de governo. Cabeça é sinônimo de reino. Autoridade, governo. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Por quê? Cristo é a maior autoridade sobre a igreja. Quem é o cabeça da esposa? Marido. Entende isso? Isso quer dizer o quê? Quando diz que o homem é o cabeça da mulher. Que ele é a autoridade do lar. A autoridade, o governo do lar está sobre o homem. E quando diz que o descendente da mulher iria pisar a cabeça da serpente, você acha que ele estava falando da cabeça literal ou era uma linguagem de figura? É uma linguagem de figura. Então a cabeça da serpente simboliza o quê? A autoridade, o governo. Quando Deus viu o diabo com o governo do mundo, Deus disse: não fique rindo para sempre não. Não fique rindo muito não. Porque vai vir um descendente da mulher e este vai pisar. Quando diz pisar, é que ele iria tomar esse reino. E ele iria trazer o reino de volta. Ele iria estender de volta o reino dos céus na terra. Então, esse aqui é o primeiro versículo escatológico da Bíblia. Em Gênesis 3,15, aqui nasce a escatologia, que está apontando para o fim. Que fim? Que o reino será entregue de volta a Deus. E será entregue por meio de quem? De um descendente da mulher. Ele vai pisar a cabeça da serpente. Ou seja, ele vai tomar o reino, ele vai trazer o reino de volta. Por isso que quando o diabo ofereceu o reino, era uma grande tentação. Era uma tentação grandíssima, difícil de resistir. Ele vai me dar o que ele tomou, então está tudo feito. Era um engano aquilo dali. E graças a Deus. E agora, queridos, a escatologia, a partir daí, passa-se a focar nesse descendente. Esse descendente, que onde nasceu a escatologia, já aponta para o próprio fim. Ou seja, naquele contexto de maldição, que o homem se encontrava debaixo das próprias mãos do diabo, surge a promessa de redenção em um descendente da mulher. E esse iria restaurar tudo que foi perdido. E nesse descendente nasce o programa da salvação. O programa da salvação, ele entra em ação para tirar o homem da condição de pecador e trazer o reino de volta. E a escatologia e a Bíblia giram em torno disso tudo aqui.
gira totalmente em torno disso. Se você for olhar depois quando o homem caiu, o homem criou uma religião. Eu não sei qual era o nome, se ele batizou, sei lá, o nome da religião, sei lá, a igreja de Adão da folha ungida, não sei, a folha do Éden ungida, não sei qual seria o nome da religião. O que é que a religião faz? A religião, ela se vê condenada diante de Deus e cria ritos humanos criados pelo próprio homem para se achegar diante de Deus. E Adão fez isso. Adão fez todos esses ritos religiosos. Quando ele pecou, ele teve medo, né, viu que estava nu, e aí ele se cobriu com folhas, toda a sua nudez, toda a sua vergonha. E ele pensava que estava pronto para estar diante de Deus. Quando Deus apareceu e eles ouviram a voz de Deus, eles correram e se esconderam, porque nenhuma religião resolve o problema do homem. O rito religioso de Adão não funcionou e nenhum rito religioso funciona. Você está aqui ainda? E aí, aquilo não cobriu a nudez, mas Deus, lá em Gênesis 3:21, abra por favor sua Bíblia aí, Gênesis 3:21. Se você abrir aqui, em Gênesis 3:21, você vai ver que diz o seguinte: fez o Senhor Deus, você está comigo em Gênesis 3:21? O que foi que Deus fez? De quê? De peles para o quê? Para Adão e a sua mulher e os vestiu. Se Deus fez uma vestimenta de peles para cobrir Adão e Eva, então essa pele é pele de quê? Pele de animal. Mas não diz qual é o animal. Mas nós entendemos aqui que um animal foi morto após o pecado do homem. Desse animal foi feito peles para cobrir o homem e a mulher. E nós entendemos pela Bíblia que esse animal era um cordeiro. Por que entendemos isso? Porque lá em Apocalipse, no fim, vamos lá, Apocalipse 13, versículo 8. Aqui diz: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, aqui no lugar de Gênesis 3:21, você coloca Apocalipse 13, versículo 8, que diz: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, aí tem uma ligação. Ou seja, aquele animal que foi morto para cobrir Adão e Eva, para cobrir o pecado de Adão e Eva, era um cordeiro que apontava para o sofrimento de Cristo, porque em Apocalipse diz: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Que cordeiro é esse? O próprio Jesus. Então aquele cordeiro já era uma analogia do futuro. E mais na frente é que nós entendemos que esse cordeiro apontava para Jesus. Então, a partir desse momento que o homem foi coberto de peles, surgiu aí então o que nós conhecemos como sistema de sacrifício. O sistema de sacrifício nasceu para o homem fazer um sacrifício de animais para cobrir o seu pecado. Entenda, o sacrifício não purificava o pecado. O sacrifício não limpava o pecado. O sacrifício apenas cobria esse pecado. Então, a partir desse momento, Adão e Eva tinham que fazer esse sacrifício para cobrir o seu pecado e ensinar para os seus filhos, ensinar para a sua descendência esse rito, esse sistema sacrificial, não para purificar, mas para cobrir o pecado. E essa era a única forma de se aproximar de Deus, sacrificando animais, derramando sangue de animais, que hoje nós sabemos que esse sangue simbolizava o quê? O sangue de Cristo, que foi derramado não para cobrir nossos pecados, mas para nos purificar de todo o pecado, para nos redimir, para nos remir de todo o pecado. Você está em Cristo? Então veja, o programa do reino, quando o programa do reino ele foi frustrado, esse programa, aqui, na promessa de Gênesis 3,15, nasce a escatologia, na promessa de um descendente do homem, que iria trazer de volta o que o homem perdeu. Queridos,
Entenda uma coisa. Nesse contexto aqui, eu consigo enxergar algo que por anos eu não tinha resposta. Então, certa vez eu estudando e observando, eu entendi algo bem interessante nesse contexto de céu e terra. Entenda, quando Jesus ensinou o princípio do Pai Nosso, você lembra qual é a estrutura do Pai Nosso? Pai Nosso que estás onde? Santificado seja o teu nome e o que é que venha? Seu reino. E seja feito o quê? Assim como. Quando foi que Jesus deu essa oração? Quando os discípulos disseram assim: Senhor, ensina-nos a orar. Quando ele deu o Pai Nosso, querido, não foi uma oração para ficar repetindo aquilo. Ele deu a estrutura da oração. Ele estava dando assim, entenda, os princípios que movem a oração. Reconhecer o quê? Pai Nosso que estás. O que é que isso quer dizer? Que nós precisamos reconhecer a dependência que a terra tem dos céus. Pai Nosso que está, santificado seja o teu nome. Ele diz: venha. Venha a quem? O que foi que ele quis? Ele quis passar para nós entender o esqueleto no qual a oração fica estruturada. Não é para ficar repetindo isso, é para entender esses princípios. Quando eu entendi isso, aí me veio na minha mente uma resposta de uma pergunta que eu tinha desde quando eu era pequenininho em Barbacena. Eu, adolescente na igreja, encontrei um versículo na Bíblia que diz assim: antes de você pedir qualquer coisa ao seu Pai que está no céu, Ele já sabe o que você vai pedir. É assim ou não é? Você já leu essa passagem bíblica? Já? Isso está na Bíblia? Tá ou não tá? Isso é bíblico ou não? Gente do céu, Jesus não ensinou isso? Você nunca viu isso na Bíblia? Que antes de você pedir qualquer coisa a Deus, Deus já sabe o que você vai pedir. Isso é bíblico? Aí eu encontrei essa passagem bíblica. E eu, criança, adolescente, curioso, eu digo: gente, se Deus sabe o que eu vou pedir antes de pedir, por que eu peço? Jesus disse: ó, vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Imagine Deus que é bom. Eu digo: agora piorou a minha situação. Porque, raciocinam comigo, se um filho está com o chinelo quebrado, com o chinelo torado, e ele vai andar descalço, quando o pai vê, o pai vai se fazer que não está vendo. Você que é pai e você que é mãe, você ignora, você se faz que não está vendo para seu filho pedir, ou você já dá antes dele pedir? Quando os filhos precisam de algo, o pai espera que eles peçam. Mas Jesus disse: vocês que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, e Deus que é bom. Eu comecei a comparar Deus. Eu digo: gente, se Deus é melhor do que o pai humano, e o pai humano dá uma coisa ao filho antes que ele peça, então por que eu que vou orar a Deus, Pai, por algo que Deus já sabe que eu vou pedir? Então, para que orar? Pai Nosso que estás onde? Santificado seja, e venha o que a nós, e seja feita aonde? Entendeu agora? O que Jesus quis dizer com isso? A terra se desligou dos céus. A terra ficou independente. O que quer dizer independência? O que quer dizer desligado? A terra foi desligada dos céus. Isso quer dizer o quê? A independência. Quando nós nos casamos, nós nos desligamos dos nossos pais. E quando você casa que seu chinelo tora,
torou o chinelo. Você vai pedir a seu pai? Por que não? Porque agora você é independente. Oi? Não, estou falando do pai. Não estou falando do mãe, estou falando do seu pai. Entende? Mas se você precisar de algo do seu pai, o que é que você faz depois de casar? Quando você precisa de algo do seu pai, o que é que você faz? Entendeu a oração agora? A terra ficou desligada dos céus, e por mais que nós precisamos de qualquer coisa, Deus não vai intervir. Deus não vai intervir. O que é que nós fazemos? Nós vamos invocar os céus na nossa vida. Deus está onde? Nós estamos. Então o que nós precisamos na terra, nós iremos pedir para os céus. Então mesmo que Deus saiba que você está precisando de algo, Deus não vai intervir, porque nós estamos independentes. E quando precisarmos de qualquer coisa, o nosso Pai dos céus, Ele está à disposição. Foi isso que Jesus disse. Quando você for orar, ore assim: Pai nosso, Pai que está onde? Ele diz: santificado seja o teu nome, e venha o que é a sua vontade na minha vida. Quando nós estamos doentes, é a vontade de Deus que estejamos doentes. Se eu ficar doente, calado, Deus sabe que eu estou doente, Deus sabe. O que é que vai acontecer em sua vida? Nada. Mas quando você entender: Pai nosso, Pai que está nos céus, oh Pai, como você é bom, como você é lindo, Pai, que a sua vontade se manifeste na minha vida, que a vontade dos céus se manifeste na minha vida. A vontade do céu é cura, a vontade do céu é saúde, é prosperidade. Se você olhar o início do ministério de Jesus, sabe como foi que ele iniciou? Primeiro veio João Batista preparar o caminho. Não foi que João Batista disse? Porque o quê? Está próximo o quê? O reino está próximo. Quando Jesus se manifestou, se você for olhar lá, o início do ministério dele, diz que Jesus saía de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o quê? O reino dos céus. E depois disso, sabe o que era que acontecia? Abra sua Bíblia aí em Mateus 4:23. Sabe o que era que acontecia todas as vezes que Jesus pregava e anunciava o reino? O reino se manifestava. O reino entrava em manifestação. Mateus capítulo 4, eu acho que deve ser isso. Verso 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o quê? O evangelho do reino, na minha versão, e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoninhados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Sabe o que era isso? Ele pregava o reino e manifestava a natureza e o caráter do reino. Quando Jesus ensinou o princípio do Pai Nosso, era isso que ele estava passando. Não, entendam isso, entendam. Nosso Pai está nos céus, nós estamos na terra. E nós oramos que é a vontade dele. Qual é a vontade de Deus? É que os céus se manifestem na terra. Quando nós entendemos isso, nós entendemos toda a estrutura da oração. E todas as vezes que a maldição do mundo, alguma coisa do mundo, não está dando, as coisas na nossa vida estiver dando errado, nós precisamos lembrar que o nosso Pai está nos céus, que Ele é bom, e que a vontade de Deus é que você ande em saúde, a vontade de Deus é que você ande em prosperidade, a vontade de Deus é que não falte nada.
e que sejamos supridos em tudo. Essa é a vontade de Deus, essa é a vontade dos céus. E antes que venha o fim e esse reino se manifeste, por meio da oração nós o manifestamos nessa terra. Você entendeu o princípio da oração agora? Você entendeu o contexto do reino? Então, pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado, repita assim comigo: a Bíblia não é um livro religioso. Nunca foi. Nunca foi religioso. A Bíblia não fala de religião, ela não trata de religião. A Bíblia é um livro que fala de um reino. Um reino. O reino dos céus, para ser estabelecido na terra. E tudo na Bíblia gira em torno disso. O reino foi desligado, mas o futuro, ele será restabelecido. E até lá, nós podemos viver na terra dias de céu. Como? Invocando a manifestação da vontade de Deus sobre as nossas vidas. Que isso mude a sua vida de oração. Oração não é um tiro no escuro. Oração não é eu tentando a sorte, vai que funciona, eu vou tentar orar mesmo. Oração não é orar aqui para saber se vai funcionar, não. Oração ela vai do ponto de partida de qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Quando eu era criança, eu via demais os irmãos orando. Vamos orar aqui. A irmã falava: irmão, ore por meu filho que está doente. Aí, quando terminava a oração, assim, aí encerrava: se for da tua vontade. E ele seja, se for da tua vontade. Irmãos, se nós não sabemos qual é a vontade de Deus, nós não devemos orar. Nós não oramos até saber qual é a vontade de Deus. Somente após saber a vontade de Deus é que nós oramos. Esse é o princípio da oração. Entender que nós dependemos dos céus, que nós precisamos dos céus e que Ele irá se manifestar quando nós invocarmos. Amém? Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.